O sol poente tingia o Douro de laranja flamejante quando João ouviu o grito ecoar pela ribeira, um som que cortou o ar como uma lâmina afiada. Ele congelou no meio da multidão, o coração disparado, reconhecendo a voz rouca que o perseguia há anos, a do pai, carregada de fúria e decepção. Você não é mais meu filho? As palavras antigas ressurgiram como um fantasma, mas agora, ali, na ponte de Dom Luís, não era memória, era real, e o mundo de João estava prestes a desabar de novo. João, com seus 25 anos e olhos castanhos que escondiam oceanos de dor, havia fugido de Porto aos 18, deixando para trás uma família que o via como uma mancha indelével. Filho de um pescador conservador do norte, criado entre redes de sardinha e missas dominicais, ele descobrira a sua verdade aos 15, num beijo roubado com um amigo na praia de Matosinhos. O beijo fora doce, inocente, mas o preço veio logo, sussurros na escola, olhares de desprezo na rua, e o pai, com punhos cerrados, gritando que aquilo era doença do diabo. A mãe, silenciada pelo medo, apenas chorara. João partira para Lisboa, onde as luzes da capital prometiam anonimato, mas o norte chamava de volta como uma ferida aberta. Agora, ele retornava para o funeral da avó, a única que o abraçara em segredo, sussurrando: Deus ama todos os seus filhos. Mas o destino, cruel, o confrontava ali, na cidade que o parira e o rejeitara. Enquanto o eco do grito se dissipava na brisa salgada, João sentiu uma mão firme em seu ombro. Virou-se e encontrou os olhos de Miguel, o homem que mudara tudo nos últimos meses. Miguel, 30 anos, artista de rua com tatuagens de ondas nos braços e um sorriso que desafiava tempestades, era o oposto de João, extrovertido, barulhento, um ativista que pintava murais de arco-íris nas paredes cinzentas de Gaia. Eles se conheceram num café da Baixa, quando Miguel esboçava retratos de transeuntes e capturara o olhar melancólico de João num papel amassado. Você parece carregar o peso do Atlântico, dissera ele, estendendo o desenho como um convite. Daquele dia, floresceu algo frágil e profundo, conversas até o amanhecer sobre sonhos sufocados, toques hesitantes que curavam cicatrizes invisíveis. Miguel viera com João a Porto, um gesto de solidariedade que agora se provava vital. Ei, respira, murmurou Miguel, puxando-o para o lado, longe da multidão de turistas que fotografavam o rio sem notar o drama humano. Quem quer que seja, não te define mais. Mas o pai de João avançava, o rosto envelhecido pelo tempo e pelo vinho, os olhos enchetados de raiva velha. João. É você. Depois de anos sumido, volta como se nada. A voz tremia, misturando ódio e um traço de dor paternal enterrado. A mãe, ao lado dele, magra e curvada, evitou o olhar do filho, apertando o rosário nas mãos. A avó jazia no caixão na igreja próxima, e o enterro virara palco de reconciliação forçada, ou de ruptura final. João sentiu o estômago revirar, ele viera para se despedir, não para reviver o inferno. Pai, por favor. Hoje não, sussurrou, a voz falhando. Miguel apertou sua mão, um laço invisível de força, mas o pai viu o gesto e explodiu, com um homem. Aqui, na terra de Deus. Você envergonha nossa família. As palavras caíram como pedras no Douro, afundando João em um poço de memórias, noite chorando no sótão, o primeiro amor perdido para o medo, a solidão de Lisboa onde ele se escondera em bares escuros, fingindo ser invisível. A multidão se afastou sutilmente, formando um círculo de curiosos. Porto, com sua alma portuense de orgulho e tradição, ainda nutria bolsões de conservadorismo, especialmente nas ruas estreitas da ribeira onde o passado se entrelaçava com o presente. João sentiu o pânico subir, mas Miguel interveio, a voz calma mas firme: Senhor, o amor não envergonha. Envergonha quem julga sem conhecer. O pai cuspiu no chão, virando-se para a esposa, viu. Ele está perdido. E se foi, arrastando-a consigo, deixando João ajoelhado na calçada, as lágrimas misturando-se à poeira. Miguel o ergueu, abraçando-o contra o peito largo, onde o coração batia como um tambor de fado. Você não está sozinho, amor. Vamos para a igreja, honrar sua avó como ela merecia, com verdade. Na sé do Porto, o ar cheirava a incenso e flores murchas. O padre, um homem idoso de olhos bondosos, oficiava a missa com voz grave, falando de perdão e de caminhos divinos imprevisíveis. João sentou-se no banco de trás, Miguel ao lado, a mão entrelaçada na dele sob o banco de madeira polida. Ali, entre vitrais que filtravam a luz em tons de safira e rubi, João lembrou da avó, como ela lhe contara histórias de marinheiros que amavam além das convenções, escondendo bilhetes de amor em garrafas lançadas ao mar. O coração sabe o caminho, Joãozinho, dissera ela, beijando sua testa antes de ele partir. Agora, ela se fora, e com ela, a última ponte para a família. Mas Miguel era uma nova ponte, construída de paciência e paixão compartilhada. Eles haviam passado noites caminhando pela foz do Douro, pés na areia fria, falando de futuros impossíveis,
João sonhava em abrir uma livraria LGBTQ+, na Baixa, um refúgio de livros que curassem almas. Miguel, em expor seus murais num festival de arte queer, transformando as ruas em telas de aceitação. Enquanto o padre entoava o salmo, um sussurro chegou aos ouvidos de João: "Eu te perdoo, se você voltar." Era a mãe, parada na porta lateral, os olhos vermelhos. Ele se levantou devagar, o coração dividido entre raiva e anseio. Miguel o seguiu, um guardião silencioso. "Mãe", começou João, a voz rouca. Ela estendeu a mão trêmula, tocando seu braço pela primeira vez em 7 anos. "Eu falhei com você. Mas ela me disse para te dizer que o amor vence as marés." Lágrimas escorreram, e por um instante, o mundo parou. Mas o pai irrompeu na igreja, o rosto contorcido: "Maria, não. Ele não é bem-vindo." O confronto explodiu em sussurros furiosos, o padre intervindo com mãos erguidas. João recuou, o peito apertado, enquanto Miguel o puxava para fora, para o ar livre da praça. "Isso não acaba aqui", prometeu Miguel, os olhos faiscando determinação. "Porto vai mudar, e você vai liderar isso." Naquela noite, no pequeno apartamento alugado em Sedufeita, João desabou na cama, o corpo exausto. Miguel preparou chá de camomila, sentando-se ao pé da cama, traçando padrões invisíveis nas costas dele. "Conte-me tudo, do começo", pediu, sabendo que o silêncio era o maior inimigo. João falou então, da infância idolatrando o pai nas docas, do primeiro beijo que o marcara como diferente, da fuga noturna com uma mochila e 20 euros no bolso. "Eu me sinto quebrado, Miguel. Como se Porto me cuspisse toda vez que volto." Miguel ouviu, os olhos nunca deixando os dele, e quando João terminou, inclinou-se para um beijo suave, cheio de promessas. "Quebrado? Não. Você é mosaicado, amor. Cada pedaço brilha mais forte." Eles adormeceram assim, entrelaçados, enquanto a cidade lá fora pulsava com vida noturna, fado e quando em tascas, risos de jovens nas esplanadas, e em algum lugar, o rumor de uma mudança que João ainda não via. Amanheceu chuvoso, típico de dezembro em Porto, com gotas tamborilando nas telhas vermelhas. João acordou com uma mensagem no telefone, um convite para uma reunião da Associação LGBTQ+ local, Porto Arco-Íris, pedindo voluntários para o próximo PRID. Miguel sorriu ao ver: "É sinal. Vamos." João hesitou, o peso do dia anterior ainda colado à pele, mas algo na voz de Miguel, confiante, amorosa, o impeliu. Eles desceram as ruas íngremes, passando por pastelarias cheias de aroma a bolos de nata, até o centro comunitário em Paranhos. Lá, encontrou um grupo diversificado, mulheres trans rindo alto, casais lésbicos planejando banners, um homem não binário com dreads coloridos tocando violão. A líder, Sofia, uma ativista de 40 anos com cicatrizes de lutas passadas, apertou sua mão: "Bem-vindo de volta, João. Ouvimos da sua avó." Ela era uma de nós, em silêncio. A reunião fluiu com energia, discutindo o PRID de 2026, desfile maior, murais interativos, workshops contra preconceito. Miguel propôs seu talento artístico, e João, surpreendendo-se, ofereceu-se para coordenar leituras de contos queer na livraria sonhada. Pela primeira vez, ele se sentiu parte de algo maior que sua dor. Mas o telefone vibrou. O pai, uma mensagem curta e cortante: "Não volta ao enterro. Você matou sua avó com sua escolha." O golpe foi físico, João empalidecendo. Sofia notou: "Ei, respira. Isso é o veneno deles, não o teu." Miguel o levou para fora, onde a chuva fina lavava as ruas, e ali, sob um guarda-chuva compartilhado, João chorou de novo. "Por que dói tanto?" Miguel o abraçou: "Porque você ama, apesar de tudo. E isso é tua força." Dias se passaram em um turbilhão. João visitou a avó no cemitério de Agramonte, deixando flores silvestres e uma carta não enviada ao pai. Miguel pintava no ateliê improvisado, incorporando elementos da vida de João em suas obras, um barco solitário no Douro, agora com velas coloridas. Sua relação aprofundava-se, jantares à luz de velas com bacalhau à brás, caminhadas pelo mercado do Bolhão onde compravam frutas frescas, e noites de confidências onde Miguel revelava seu próprio passado, rejeitado pela família rural de Trás-os-Montes por ser muito efeminado, ele encontrara refúgio na arte de rua, transformando o ódio em cor. "Nós somos sobreviventes, João. Juntos, somos revolução." Mas o conflito espreitava. Uma noite, enquanto caminhavam pela Avenida dos Aliados, iluminada por luzes natalinas, um grupo de jovens bêbados os cercou. "Olha os viadinhos", zombou um, empurrando Miguel. João gelou, o pânico do passado subindo, mas Miguel enfrentou: "Vão brincar em outro lado, meninos. O amor não morde." A briga foi verbal, mas deixou marcas, um hematoma no braço de Miguel, e em João,
a faísca de raiva transformada em propósito. Chega, disse ele ao amanhecer. Vou lutar por isso. Por nós, por Porto. A faísca acendeu um fogo que João não esperava. Na semana seguinte, ele mergulhou na associação, organizando o primeiro evento, uma noite de histórias que era no Café à Brasileira, no coração da Baixa. Convites foram espalhados por redes sociais e murais de Miguel, com frases como Contos do Arco-Íris, Vozes Invisíveis de Porto. João tremia ao preparar seu texto, uma narrativa semi-autobiográfica sobre um jovem que navegava o Douro em busca de aceitação, mas o apoio de Miguel, que ensaiava com ele entre beijos encorajadores, o fortaleceu. Sua voz vai ecoar como o sino da Clérigos, prometeu Miguel, os olhos brilhando com orgulho. A noite chegou lotada, o café transbordando de rostos curiosos, estudantes da Universidade do Porto, expatriados britânicos atraídos pelo fado moderno, e até alguns locais idosos, atraídos por flyers discretos. Sofia abriu com um poema sobre raízes partidas e flores renascidas, sua voz rouca carregando o peso de anos de militância. Então, veio a vez de João. Ele subiu ao pequeno palco improvisado, o microfone frio na mão suada, e começou: Porto me ensinou a nadar contra a corrente, mas o amor me deu asas. As palavras fluíram, pintando quadros vívidos de rejeição familiar, beijos proibidos sob a ponte de São João, e a redescoberta da cidade através dos olhos de Miguel. A plateia silenciou, depois aplaudiu com fervor, lágrimas visíveis em faces envelhecidas. Um homem de meia idade, barba grisalha, aproximou-se após: Meu filho. Ele se foi por isso. Obrigado por dar voz ao que eu calei. João abraçou-o, sentindo o ciclo se quebrar. Miguel, nos bastidores, capturava tudo em esboços rápidos, seu talento transformando o momento em arte viva. Mais tarde, sozinhos no apartamento, eles brindaram com vinho do Douro: Você brilhou, amor. O beijo que se seguiu foi profundo, uma celebração de vulnerabilidades compartilhadas, mas interrompido por uma batida na porta. Era a mãe de João, sozinha, o rosto marcado por noites insones. Eu vim ouvir, disse ela, voz trêmula. Ouvi do evento pelo padre. João a convidou para entrar, o coração em disparada. Sentados na sala apertada, com Miguel discretamente preparando chá, ela confessou: Seu pai. Ele bebe mais desde que você foi. Mas eu leio seus posts online, escondida. Você está construindo algo bonito. Lágrimas caíram, e pela primeira vez, ela perguntou sobre Miguel: Ele te faz feliz? João assentiu, apresentando-o como o homem que me salvou. A conversa fluiu hesitante, tocando feridas antigas, mas plantando sementes de cura. Quando ela partiu, prometendo voltar, João desabou nos braços de Miguel: É real. Ela veio. É o começo, respondeu ele, beijando sua têmpora. O momentum cresceu. O evento viralizou nas redes, atraindo a atenção da imprensa local. Um artigo no jornal de notícias intitulava Jovem de Porto transforma dor em esperança quer. João foi entrevistado, sua foto ao lado de Miguel no mural colorido. Mas o sucesso trouxe sombras. O pai, lendo o jornal numa tasca da Ribeira, explodiu em fúria, ligando para velhos amigos: Meu filho está se vendendo como aberração. Rumores se espalharam pelas docas, onde pescadores conservadores murmuravam contra aquela praga moderna. Uma noite, grafites homofóbicos apareceram no mural de Miguel em Gaia: Saiam da nossa cidade. João viu ao amanhecer, o estômago revirando, mas em vez de recuar, ele convocou a associação. Vamos responder com arte, propôs Sofia. Miguel liderou a repintura, transformando o ódio em um mosaico de mãos entrelaçadas, cada uma representando uma história de superação. Enquanto isso, a relação de João e Miguel aprofundava-se em camadas inesperadas. Numa escapada de fim de semana a Aveiro, as Venezas de Portugal, com canais serenos e moliceiros coloridos, eles alugaram um barco pequeno. Remando devagar, Miguel revelou um segredo: Eu tenho medo, João. De te perder para essa cidade que te machuca. João parou os remos, o sol dançando na água: Você é minha âncora. Sem você, eu afundaria. O beijo ali, sob o céu azul, selou uma promessa tácita de futuro compartilhado, talvez uma casa na Foz, com vista para o Atlântico, onde criariam um legado de amor aberto. Mas o telefone de João tocou, cortando o idílio: Sofia, urgente. Problemas no PRID. Patrocinadores recuaram por pressão conservadora. Precisamos de um plano B. De volta a Porto, a crise se desdobrava. A associação enfrentava boicotes, uma igreja local pregava contra o evento, chamando-o de celebração do pecado. João, agora co-líder informal, propôs uma abordagem ousada: envolver a comunidade inteira, de tascas a universidades, com um festival de Histórias de Porto, Amor Sem Fronteiras. Miguel desenhou o cartaz: silhuetas de casais diversos contra o skyline da Sé, slogan Porto ama todos.
A campanha explodiu, com voluntários surgindo de todos os lados, até a mãe de João, que doou bolos caseiros para um piquenique preparatório. Pelo minha neta espiritual, brincou ela, pescando para Miguel, que riu, conquistado. Mas o clímax se aproximava. Durante uma reunião noturna, um intruso invadiu o centro, o pai de João, olhos selvagens, arremessando panfletos com versos bíblicos contra desvios. Pare com isso, mulher, gritou para a mãe, presente ali. O caos irrompeu, gritos, cadeiras caindo, Sofia chamando a polícia. João enfrentou pela primeira vez como adulto: pai, isso não é sobre você. É sobre sobrevivência. O homem vacilou, vendo o filho não mais como garoto frágil, mas como um homem de pé firme, apoiado por Miguel e dúzias de aliados. Você me odeia, murmurou o pai, voz quebrada. Não. Eu te perdoo. Mas não volto para trás. A polícia chegou, levando-o embora em custódia temporária por perturbação, mas o dano estava feito, e curado, de certa forma. A mãe ficou, abraçando João. Ele vai mudar. Ou eu mudo por ele. Na calmaria pós-crise, João e Miguel caminharam pela praia de Miramar, ondas lambendo os pés. Você foi corajoso hoje, disse Miguel, entrelaçando os dedos. João sorriu, pela primeira vez sem sombras. Nós fomos. O pôr do sol pintava o céu de rosa e ouro, e ali, João vislumbrou o futuro, não mais fugitivo, mas arquiteto de mudança. Porto, com suas pontes e rios, espelhava sua jornada, águas turbulentas levando a horizontes serenos. Os preparativos para o festival intensificaram-se. João coordenou palestras com autores quer portugueses, como um poeta de Coimbra que recitava versos sobre amores proibidos em conventos antigos. Miguel instalou instalações interativas, uma parede de corações, onde anónimos colavam mensagens de apoio. A mãe de João surpreendeu, trazendo o tio-avô, um viúvo quieto que confessou: eu amei o marinheiro na juventude. Nunca disse. Histórias como essa teciam a tapeçaria do evento, transformando dor coletiva em força compartilhada. Entretanto, uma reviravolta pessoal abalou João. Recebeu uma carta da avó, lida postumamente pelo advogado: meu menino, encontra o amor que te liberta. E perdoe os que não sabem amar. Anexada, uma joia de família, um colar de conchas, símbolo de sua herança marítima. Ele o deu a Miguel, para nós. O gesto selou sua união, mas sombras pairavam, rumores de uma manifestação contrária ao festival, liderada por grupos radicais. A manifestação contrária surgiu como uma tempestade no horizonte do Douro, nuvens escuras ameaçando o céu prometido do festival. Grupos conservadores, alimentados por discursos inflamados em redes sociais, anunciaram um rally pela família tradicional, na mesma data do PRID, bloqueando a rota da Avenida dos Aliados. João leu a notícia no público, o café esfriando na xícara, enquanto Miguel praguejava baixinho: eles querem nos silenciar de novo. A associação entrou em modo de crise, reuniões diárias no centro de Paranhos, mapas rabiscados com rotas alternativas, apelos a autoridades municipais. Sofia, com sua resiliência forjada em marchas dos anos 90, declarou: não recuamos. Transformamos confronto em diálogo. João, impulsionado pela carta da avó, assumiu a frente de uma iniciativa inovadora: pontos de papel. Voluntários distribuiriam cartas pessoais nas ruas, histórias de vidas que eram entrelaçadas com a tapeçaria portuense, amores escondidos em cavos de vinho, identidades fluídas como o rio. Ele escreveu a sua, endereçada ao pai: você me ensinou a pescar, mas o amor me ensinou a voar. Miguel ilustrou as cartas com desenhos delicados, corações entrelaçados com cabos de barcos, arco-íris tecidos em azulejos. A mãe de João juntou-se, escrevendo a dela para o marido: nossa família é maior que o medo. O gesto a aproximava do filho, e de Miguel, a quem agora chamava cunhado, em tom afetuoso. Enquanto isso, a intimidade de João e Miguel florescia em momentos roubados. Numa tarde chuvosa, refugiaram-se na livraria Lelo, com suas escadas vermelhas e livros empoeirados. Sentados num canto, lendo poesia de Fernando Pessoa: tenho em mim todos os sonhos do mundo, João confessou, às vezes, sinto ele em mim, o medo. Como se o passado me puxasse de volta. Miguel fechou o livro, traçando o contorno de seu rosto: então eu te puxo para a frente. Lembra da nossa primeira dança, no baile da Foz? Você tropeçou, mas riu. O riso veio, leve, e ali, entre estantes antigas, eles se beijaram devagar, o mundo literário testemunhando sua narrativa viva. O festival amanheceu ensolarado, um milagre portuense contra as previsões. A ribeira fervilhava, bandeiras multicoloridas tremulando ao vento, músicos tocando morna misturada com eletrónica quer, barracas de pastéis de nata veganos e vinhos orgânicos. João discursou na Praça da Sé, voz amplificada enquanto pelas torres góticas,
Porto não é só pedra e vinho, é coração pulsante, diverso, resiliente. A multidão aplaudiu, mas ao longe, megafones rivais bradavam hinos tradicionais. O confronto veio à tarde, manifestantes cruzaram a barreira policial, empurrões e gritos enchendo o ar. João, no meio do desfile, viu o pai entre eles, cartaz na mão, Deus abençoa a família. O choque paralisou, Miguel o protegeu, fica comigo. O caos escalou, uma garrafa voou, atingindo Sofia no ombro, um ativista caiu, machucado. João, impulsionado por adrenalina, avançou pela multidão, estendendo uma carta, pai, leia isso. Por mim. O homem hesitou, os olhos encontrando os do filho pela primeira vez sem ódio puro, apenas confusão, dor crua. Você. Por quê? A pergunta saiu como um soluço. Porque eu te amo, apesar de tudo, respondeu João, voz firme. A mãe surgiu, puxando o marido para o lado, sussurrando urgências. A polícia interveio, dispersando o grupo, mas o momento pairou, uma rachadura na armadura do pai. Enquanto o desfile prosseguia, com drag queens dançando ao som de Kuduro, João e Miguel encontraram refúgio num barco no Douro. Remando devagar, assistindo fogos de artifício iluminarem a noite, Miguel disse, hoje, você salvou mais que um evento, salvou uma alma. João sorriu, exausto mas elevado, nós salvamos. Mas o telefone vibrou, uma mensagem do pai, curta, li a carta. Volto amanhã. Sozinho. O coração de João acelerou, esperança ou armadilha. Amanhã chegou cinzento, com névoa enrolando as colinas. O pai bateu à porta do apartamento, mãos trêmulas, sem cartazes ou fúria. Eu. Errei, começou, voz rouca como cascalho. Sentaram-se na cozinha modesta, Miguel discretamente ausente por respeito. Horas se passaram em confissões. O pai admitiu seu próprio medo, moldado por uma infância de pobreza e rigidez religiosa, como vira no filho um reflexo de fraquezas que temia. Eu te empurrei para longe para te salvar, mas te matei aos poucos. João ouviu, lágrimas escorrendo, e estendeu a mão, então me salva agora. Aceite quem eu sou. O abraço que veio foi desajeitado, cheirando a tabaco e mar, mas real, o primeiro em anos. Quando partiu, prometendo terapia familiar, João ligou para Miguel, ele voltou. Não todo, mas um pedaço. A vitória do festival reverberou, cobertura na SIC Notícias, elogios do prefeito por diálogo cívico. João foi convidado para palestrar na Universidade do Porto, onde estudantes o ovacionaram. Sua livraria sonhada ganhou tração, doações rolaram, um espaço na rua de se defeito alugado. Miguel planejava murais temáticos, transformando fachadas em narrativas que era. Sua relação, agora pública, atraía olhares, alguns admirados, outros enviesados, mas eles caminhavam de mãos dadas pela rua de Santa Catarina, desafiando o mundo com sorrisos. Contudo, uma sombra nova surgiu. Miguel recebeu uma oferta, uma residência artística em Berlim, 3 meses pintando com uma galeria que era internacional. É uma chance de ouro, disse ele, olhos evasivos. João sentiu o pânico familiar, e nós? Porto precisa de você. A discussão veio suave, mas cortante, medos de abandono, inseguranças de João sobre ser suficiente. Eu te amo, mas isso é meu sonho, rebateu Miguel, voz magoada. Eles se separaram por uma noite, João vagando pela Clérigos, subindo a torre para ver a cidade espalhada, bela, mas frágil como seu coração. Ao amanhecer, Miguel apareceu na base da torre, com um quadro novo, Porto vista do alto, mas com 2 pássaros voando juntos sobre o Douro. Eu fico. Ou vamos juntos, um dia. Mas não sem você. O perdão veio em um abraço apertado, reafirmando laços. Somos equipe, murmurou João, beijando-o sob o sino que badalava a hora nova. Meses passaram em construção, a livraria Arco Livros abriu portas, estantes cheias de autores como José Saramago reinterpretados queermente. Lançamentos noturnos atraíam multidões, com Miguel ilustrando capas. A família de João curava devagar, jantares domingos na casa dos pais, onde o pai, sóbrio agora, ouvia histórias sem julgar. Você está orgulhoso? Perguntou João uma vez. Sim. De você, e de mim por aprender. Mas o destino girava outra carta. Durante uma vernissage de Miguel na Galeria de Serralvos, um colecionador anónimo ofereceu comprar o mural do perito por uma fortuna, com condição, exibi-lo em Nova York. É global, chitou-se Miguel. João apoiou, mas internamente temia, e se o sucesso nos separe? A dúvida plantou sementes de tensão, florescendo em conversas noturnas sobre equilíbrio entre amor e ambição. A tensão entre amor e ambição tecia uma rede sutil ao redor de João e Miguel, como as teias de névoa que subiam do Douro nas manhãs frias de inverno.
A oferta de Nova York pairava, um sonho tentador que Miguel descrevia com olhos faiscantes durante caminhadas pela marginal da Foz. Imagine, João, minhas cores em galerias do mundo, contando histórias de Porto para os gringos. João sorria, mas o sorriso não alcançava os olhos. Ele via o abismo se abrindo, memórias do pai partindo para o mar e deixando com promessas vazias. E a livraria? O período de junho, questionava, voz baixa. Miguel parava, virando-se para o Atlântico agitado, eu volto. Sempre volto para você. Mas as palavras ecoavam oco, e nas noites seguintes, João acordava suando, sonhando com silhuetas solitárias na ribeira. A Arco Livros prosperava, um farol na rua de Sedufeita, eventos semanais de leitura, com autores convidados lendo trechos de Memorial do Convento através de Lentesquier, ou poetas contemporâneos declamando sobre amores transatlânticos. João coordenava com maestria, sua timidez inicial dando lugar a uma presença magnética. Clientes fiéis surgiam, um professor aposentado que doava livros raros, uma jovem lésbica que organizava clube de discussão. Sofia tornara-se sócia, trazendo expertise em advocacy. Mas o sucesso amplificava inseguranças. João via Miguel menos, imerso em esboços para a exposição em Serralves, noites passadas no ateliê até altas horas. Uma tarde, durante um piquenique nas jardins do Palácio de Cristal, com pavões passeando e vistas para o Douro, a mãe de João notou a nuvem no rosto do filho. O que te pesa, meu amor? Eles sentavam num banco de ferro forjado, comendo sandes de pernil. João confidenciou, voz entrecortada, ele vai embora, mãe. Como o pai sempre foi para o mar. Ela pegou sua mão, calejada por anos de limpezas domésticas, o mar leva, mas o amor ancora. Fala com ele, como eu fiz com teu pai. O conselho ecoou, e naquela noite, João preparou um jantar especial, francesinha caseira, molho picante como suas emoções, velas tremulando na mesa pequena. Miguel chegou exausto, tinta nas unhas, mas o aroma o desarmou. O que é isso? João serviu, olhos fixos, uma conversa. Sobre nós. A comida deu lugar a palavras cruas. João admitiu o medo de abandono, raízes no trauma familiar. Miguel revelou sua própria ansiedade, de ser visto como o artista fugidio que sacrifica amor por fama. Eu te escolho todo dia, jurou Miguel, lágrimas brilhando. Nova York é uma ponte, não um adeus. Eles choraram, riram, e terminaram a noite entrelaçados no sofá, assistindo fado antigo na TV, Amália Rodrigues cantando de corações partidos que se refazem. Vamos juntos, então, propôs João. Eu gerencio a livraria remotamente, você pinta, e voltamos mais fortes. Miguel beijou, equipe eterna. A decisão trouxe leveza. Eles planejaram a viagem para o outono, mas antes, o período de junho demandava tudo. Este ano, o tema era Raízes Quier, Porto sem máscaras, com João como mestre de cerimonias. Preparativos fervilhavam, Miguel criava flow-as temáticos, um barco do Douro flutuante com bandeiras, Sofia negociava com a Câmara Municipal. A família de João envolveu-se, o pai, em recuperação, construiu uma barraca de doações, murmurando, é pelo bem da cidade. A mãe costurou bandeiras, orgulhosa. O dia do período irrompeu vibrante, sol escaldante beijando as ruas. Milhares marchavam da Trindade à Ribeira, cantando hinos adaptados de fado, amor não tem gênero, só alma. João, no carro alegórico central, discursou pelo microfone, hoje, Porto não marcha por direitos, marcha por amor, que transcende pontes e preconceitos. A multidão rugiu, mas no meio do desfile, uma reviravolta, drones sobrevoaram, lançando pétalas coloridas e mensagens holográficas, bem-vindos em casa, cortesia de um patrocinador surpresa, a Universidade do Porto, aliada nova. Miguel, ao lado, sussurrou, olha ali. No meio da multidão, o pai de João, sozinho, sem cartaz, aplaudindo timidamente. Mais tarde, ele se aproximou, eu vim. Para ver o que você construiu. O abraço foi breve, mas transformador, o pescador durão, olhos úmidos, murmurando, desculpa, filho. João, com Miguel ao lado, sentiu o passado se dissolver como sal na água. Pós-Pride, a viagem a Nova York aproximou-se. Eles partiram em setembro, aviões cortando céus atlânticos. A cidade americana os engoliu, Miguel na galeria de Chelsea, pincéis voando em telas de 1,5 m, retratando Porto como utopia que era, João, via Zoom, guiando a livraria, mas explorando Manhattan, Stonewall Inn, onde histórias de luta ecoavam as dele noites no loft alugado, com vinhos californianos e jazz suave, eles sonhavam, voltamos e expandimos, filiais em Lisboa, Coimbra. Mas uma carta chegou, do colecionador, oferecendo residência permanente a Miguel. Fica, perguntou João, coração apertado num café do Village. Miguel hesitou, olhos no horizonte de arranha-céus. Meu coração está em Porto, contigo.
Mas e se perdermos chances? A discussão veio feroz, acusações de egoísmo, medos de estagnação. João gritou, você me faz sentir pequeno de novo. Miguel rebateu, eu luto por nós, não contra. Eles se separaram por dias, João vagando pelo Central Park, folhas outonais caindo como lágrimas. Sozinho, ele refletiu, o amor não era posse, mas crescimento mútuo. Ligou para Sofia, me ajuda a ver claro. Ela riu, amor é como o Douro, curvas, mas sempre para o mar. Reconciliaram-se num pôr do sol no Brooklyn Bridge, mãos unidas contra o vento, vamos equilibrar. Residência curta, depois Porto para sempre. O beijo ali, com Manhattan brilhando, selou o pacto. De volta, a livraria os recebeu como heróis, exposição de fotos da viagem, com Miguel autografando catálogos. Outono em Porto trouxe calmaria, mas uma surpresa. A mãe anunciou gravidez tardia, não, brincadeira, era a adoção de um jovem trans fugido do interior, inspirado no trabalho de João. Ele precisa de uma família como a tua, disse ela. João abraçou-a, vendo o ciclo completo. Entretanto, uma ameaça nova, um político local, candidato a prefeito, usava retórica anti-LGBTQ em comícios, prometendo valores tradicionais. A associação mobilizou petições, debates na RTP. João testemunhou no Tribunal Municipal, voz firme, Porto é ponte, não muro. A vitória veio apertada, mas veio, o político recuou. A vitória contra o político conservador injetou adrenalina na comunidade que de Porto, como um vinho tinto forte aquecendo as veias no inverno rigoroso. João e Miguel, de volta da efêmera glória neo-iorquina, canalizaram energia na expansão da Arco Livros, um anexo para workshops de escrita terapêutica, onde sobreviventes de preconceito contavam suas jornadas. Miguel lecionava aulas de arte expressiva, pincéis mergulhados em emoções cruas, transformando traumas em telas vibrantes. Aqui, a dor vira cor, dizia ele, guiando mãos hesitantes. João moderava círculos de conversa, sua empatia, forjada em feridas próprias, criando espaços seguros onde vozes tremiam, aos poucos, se erguiam. A relação deles, testada pela distância atlântica, emergia mais resiliente. Rotinas se entrelaçavam, manhãs com café na varanda da Foz, vista para ondas quebrando, tardes na livraria, onde Miguel esboçava enquanto João atendia clientes, noites de fado caseiro, com João cantando baixinho versos de saudade, Miguel harmonizando na guitarra improvisada. Mas sussurros de dúvida persistiam. Numa visita à família, o pai de João, agora sóbrio e reflexivo, puxou de lado nas docas, ele te faz bem. Artistas são ventos livres. João defendeu, ele é minha brisa constante. Ainda assim, a semente plantada brotava, e se Miguel ansiasse por mais horizontes? O inverno trouxe um evento pivotal, o Festival de Contos que de Natal, uma fusão de tradições portuenses com narrativas inclusivas. João curou Lineupe, contos de elfos lésbicos nas caves do Porto, pastores gays guiando rebanhos estelares. O local, o Coliseu do Porto, lotou-se de famílias mistas, pais conservadores trazidos por filhos, expatriados celebrando raízes. Miguel projetou visuais, projeções de neve colorida dançando nas paredes neoclássicas. No intervalo, a mãe de João apresentou o jovem adotado, Tomás, 18 anos, olhos assustados mas curiosos, ele ama desenhar. Como você. Miguel o acolheu no ateliê, mentorando-o em traços livres. O festival correu mágico, mas uma reviravolta veio no after-party, numa tasca da Baixa. Um ex-namorado de Miguel, Vasco, um curador de arte de Lisboa, charmoso e ambicioso, apareceu inesperado, brindando com vinho, Berlim te espera de novo, Miguel. Eu arranjo tudo. João, servindo doses, ouviu fragmentos, risos compartilhados, memórias de exposições passadas. Ciúme corroeu, afiado como faca de cozinha. Mais tarde, no apartamento, explodiu, ele te quer de volta. E você? Miguel negou, mas a defesa soou fraca, é só networking. A briga escalou, palavras cortantes voando, você me vê como âncora ou peso, de João, eu sufoco aqui, precisando voar, de Miguel. Portas bateram, silêncios pesados instalando-se. João fugiu para a ribeira, sentando-se na margem do Douro, pedras frias sob as palmas. A cidade noturna piscava, barcos de rabelo fantasmas, risos distantes de Natal. Lágrimas vieram, misturando-se à umidade, porque o amor sempre cobra preço. Horas depois, Miguel o encontrou, rosto inchado de choro, eu errei. Vasco é passado, você é presente e futuro. Eles andaram em silêncio, mãos se encontrando devagar, e pararam na ponte de Dom Luís. Prometa, falamos antes de explodir, disse João. Miguel jurou, beijando sua mão, prometo. Somos oceano e rio, juntos, invencíveis.
A reconciliação fortaleceu-os. Janeiro trouxe neve rara em Porto, cobrindo telhados de branco puro. Eles a celebraram com Tomás e a família, bolas de neve voando no jardim dos pais, o pai rindo pela primeira vez sem reservas. Olha só, o velho congelando com os novos, brincou ele, abraçando Miguel. O gesto selou aceitação plena. Tomás, florescendo sob mentoria, exibiu seu primeiro desenho na livraria, um Porto nevado com figuras que ir dançando. Primavera irrompeu com florescimento, o perigo planejamento para o mega-evento, com Aliança Nacional. João foi convidado para TEDx Porto, falando de rejeitado a reformador, amor como ativismo. O auditório da Alfândega lutou, aplausos e quando como trovões. Miguel filmou, olhos úmidos de orgulho. Pós-palestra, uma oferta veio, parceria com uma fundação europeia para centros que eram cidades irmãs. Vamos expandir? Perguntou João. Miguel assentiu, juntos. Mas o destino estava de novo. Durante uma viagem de reconhecimento a Braga, o carro de Miguel quebrou na autoestrada, chuvosa e escura. Enquanto esperavam resgate, uma discussão surgiu sobre o futuro, filhos. A adoção, como Tomás, propôs João. Miguel hesitou. E se eu não for pai pronto? A vulnerabilidade abriu portas. Miguel confessou infância sem modelo paterno, medo de falhar. João ouviu, abraçando no acostamento. Pais se fazem no amor, não no sangue. O resgate chegou, mas a conversa salvou mais. De volta, eles adotaram formalmente Tomás como afilhado, um passo simbólico. O verão os encontrou na praia de Matosinhos, onde João beijara pela primeira vez, piquenique com amigos da associação. Ondas lambiam, e ali, sob guarda-sol listrado, Miguel ajoelhou, não anel, mas um colar de conchas da avó de João. Case comigo. Não em papel, mas em alma, para sempre Porto, para sempre nós. João, rindo através de lágrimas, aceitou, sim, meu artista. O noivado espalhou ondas de alegria, festa na livraria, com bolo de São João e dança até o amanhecer. Sofia brindou, vocês são a prova, amor vence portões. Mas uma sombra, o político derrotado, agora em campanha suja, vazou mentiras online, escândalo na comunidade gay, a adoção forçada. A mídia mordeu, repórteres batendo à porta. João enfrentou a imprensa na Praça da Trindade, microfone em punho, mentiras não apagam verdades. Tomás escolheu família, nós escolhemos amor. A multidão cresceu, solidária, e o backlash virou apoio viral. O político retratou-se, humilhado. Outono retornou com folhas douradas, e com ele, a residência de Miguel em Berlim, curta, prometida. João o levou ao aeroporto, beijo prolongado no terminal, volta logo. Miguel piscou, sempre. As semanas sem Miguel esticaram como cordas de viola desafinadas, cada dia em Porto e quando vazio apesar da agitação da Arco Livros. João mergulhava no trabalho, lançamentos de antologias com contribuições de Tomás agora confiante, seus desenhos ilustrando capas. Sofia notava as olheiras, ele volta, amor. O Douro sempre flui de volta. João assentia, mas noites eram solitárias, caminhadas pela ribeira revivendo memórias, o grito do pai, o primeiro abraço de Miguel. Ele escrevia cartas diárias, enviadas por e-mail, a cidade sente tua falta, mas eu sinto mais. Em Berlim, Miguel pintava furiosamente, telas de azulejos portuenses misturados a muro caído, símbolo de barreiras quebradas. Galeria lotada na abertura, aplausos internacionais, mas seu coração vagava pelo Atlântico. Uma noite, após coquetel, Vasco reapareceu, vinho na mão, fica aqui. Porto é província. Miguel recusou, firme, meu lar é onde ele está. Ligou para João ao amanhecer berlinense, sinto tua voz como vinho do Porto. As palavras curaram distâncias, e eles contaram dias no calendário. De volta, Miguel aterrissou num porto chuvoso de novembro, braços abertos no aeroporto. João esperava com um buquê de margaridas, flores de resistência quier. O reencontro foi fogo, beijos no táxi, risos sufocados, casa invadida por mãos ansiosas. Nunca mais tão longe, murmurou Miguel, traçando mapas invisíveis na pele de João. Eles planejaram o casamento, simbico, cerimônia na livraria, com votos trocados entre estantes, testemunhas da associação. O dia chegou nevado, raro encanto portuense. A Arco Livros transformou-se, luzes de fada penduradas, altar de livros abertos em páginas de amor. Convidados enchiam o espaço, família de João completa, pai emocionado com discurso breve, eu aprendi tarde, mas aprendi, orgulho é ver meu filho voar, mãe chorando com Tomás ao lado, Sofia oficiando com humor afiado. Miguel e João, de mãos dadas, trocaram votos, eu te escolho nas curvas do Douro, nas tormentas e calmarias.
Anéis simples, de prata com gravura de ponte, selaram. A festa fluiu, fado quier, dança até exaustão, bolo em forma de livro arco-íris. Pós-cerimônia, a vida acelerou. A Fundação Europeia financiou Rede Quier Norte, centros em Braga, Guimarães, com João como coordenador regional. Miguel ganhou comissão para murais públicos, fachadas da Ribeira pintadas com narrativas inclusivas, transformando turismo em educação. Tomás, agora em Universidade de Artes, estagiava com eles, um ciclo de mentoria completo. Mas o clímax final veio inesperado. Num comício municipal, o prefeito anunciou projeto controverso, gentrificação da Baixa, demolindo espaços comunitários como o centro da associação. Modernização, bradou, mas ativistas viram ameaça a refúgios Quier. João mobilizou, petição com 10.000 assinaturas em dias, protesto pacífico na Câmara. Miguel liderou flashmob artístico, performers vestidos de azulejos vivos, dançando contra a demolição. A mídia cobriu, e o prefeito, pressionado, recuou, diálogo aberto. Na calmaria, João e Miguel escaparam para o Douro Velho, vinhedos dourados sob sol invernal. Numa quinta isolada, com rio serpenteando, eles sonharam alto, filhos. Uma família maior. Miguel sorriu, com a adoção, sim. Como Tomás nos ensinou. O beijo ali, entre vinhas antigas, foi promessa de legados. Anos depois, Porto mudara, período anual como Carnaval Global, livrarias Quier em cada bairro, murais de Miguel eternos nas paredes. João, agora autor de Memórias, Correntes do Douro, uma jornada Quier, palestrava em escolas, desmantelando preconceitos jovens. O pai, avô orgulhoso de Tomás, contava histórias de marinheiros diferentes nas docas. A mãe, pilar silencioso, costurava bandeiras para marchas. No entardecer na ponte de Dom Luís, João e Miguel, grisalhos mas de mãos firmes, assistiam o sol mergulhar. Você transformou o meu futuro, disse João. Miguel riu, nós transformamos Porto. O rio fluía, levando passado doloroso, trazendo eternidade de amor, profundo, resiliente, para sempre.